Daremos continuidade aos nossos estudos no Catecismo Maior. Então, se você tiver com ele aí, abra-o na pergunta 48. Pergunta 48 do Catecismo Maior de Westminster. Farei a leitura da pergunta e os irmãos leem a resposta em uníssono, tá? A pergunta 48 diz assim: como Cristo se humilhou na sua vida? Resposta: Cristo humilhou-se na sua vida, sujeitando-se à lei, a qual perfeitamente cumpriu, e lutando com as indignidades do mundo, as tentações de Satanás e as enfermidades da carne, quer comuns à natureza do homem, quer as procedentes dessa baixa condição. Oremos. Ó Deus, nós te agradecemos por essa noite e te pedimos que abençoe esse momento onde seremos instruídos pelo Teu Santo Espírito através da Tua Palavra. Abre o nosso entendimento, Senhor, e aplica a Tua Palavra a nós, especialmente quanto a essa verdade tão preciosa da humilhação do Teu Filho vista em sua vida e as implicações que isso traz para o Teu povo. Oramos em nome de Jesus. Amém. A última doutrina, meus irmãos, nós vimos a pergunta 47, que começamos a ver esses aspectos da humilhação de Cristo. Lembram? A 46 traz esse ensino da humilhação do Senhor de forma geral, e a partir da 47 os nossos pais começam a especificar cada aspecto dessa humilhação. Na 47 vimos que o Senhor, o seu estado de humilhação começou na sua concepção e também no seu nascimento. A concepção aqui, lembrando, a sua encarnação, o ato do Senhor Jesus Cristo ter encarnado, isso faz parte do seu estado de humilhação, bem como também o seu nascimento. Hoje nós, como os irmãos leram aí, daremos continuidade vendo a sua vida, e aqui, claro, desde o seu nascimento até a sua morte, que de forma mais específica veremos na próxima doutrina. Então vai ser esse período da vida, os 33 anos do Senhor nessa terra, claro, dentro daquilo que a revelação nos dá, a revelação bíblica nos dá. Veja, eu falei isso na última doutrina e eu quero reprisar aqui, especialmente focando nos aspectos da vida do Senhor Jesus Cristo. Com relação ao quê? Quando os teólogos reformados falam do estado de humilhação, lembrando, estado de humilhação e estado de exaltação. Nós não podemos ver o estado de humilhação apenas como humilhação o tempo inteiro sem ter nenhum tipo de manifestação gloriosa. Nós não podemos entender dessa maneira. Claro que o que mais se ressalta, o que mais se evidencia nesse período, desde a encarnação até a sepultura, é humilhação. Contudo, há vislumbres de glória nesse período. Um exemplo disso, falando ainda, por exemplo, do nascimento do Senhor, foi os anjos cantando, se alegrando com o nascimento do Salvador. Bem como também os próprios tesouros que aqueles homens trouxeram ali por ocasião do nascimento de Cristo. Tudo isso são o quê? Manifestações da glória do Cristo encarnado. Percebe? Não apenas humilhação nesse período, mas também tivemos exaltação, caracterizando esse tempo da vida do Senhor, ainda que tenham sido mais vislumbres. Dando continuidade a isso, nós temos pelo menos 2 momentos especiais na vida do Senhor, nessa terra, nos seus 33 anos, que manifestam também essa glória, que dão vislumbre dessa glória. O primeiro é o batismo, veja aí, Mateus capítulo 3, versículo 16. Quem encontrar primeiro pode ler, Mateus 3, 16. É bem verdade que o momento em que o Senhor recebe o batismo também compõe o seu estado de humilhação. Não só porque ele está nesse período, claro, mas porque o próprio ato de receber o batismo faz parte também, ou cumpre também esse estado de humilhação. Por quê? Porque ele recebe o batismo não porque ele
precisasse ser batizado, mas em nosso lugar, para cumprir toda a justiça. Então, o ato de receber o batismo faz parte sim da sua humilhação, mas quando isso ocorre, nós temos um vislumbre da sua glória. E que vislumbre é esse? O testemunho do nosso Deus, testificando ali que aquele que está recebendo o batismo é o Messias, é o Filho de Deus. Um outro vislumbre dessa glória, e ainda agora mais, literalmente, radiante, é o que nós vemos em Mateus capítulo 17, peço que você abra também, Mateus 17, do versículo 2 ao versículo 8. Quem encontrar pode ler o famoso texto da transfiguração do Senhor. Mateus 17, do 2 ao 8. Aí vejam agora o testemunho apostólico, que vai corroborar com isso. João capítulo 1, texto citado, inclusive, trabalhado, já pregado, a partir do versículo 15 aqui na igreja, e o 14, vimos também um pouco dele na última doutrina. João 1, versículo 14, por favor. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O apóstolo aqui está dando testemunho justamente dessa ocasião que os irmãos acabaram de ouvir, de Mateus capítulo 17, da transfiguração. A glória foi vista, realmente, de maneira ocular, foi vista mesmo, literalmente, a glória de Deus por João, por Pedro e por Tiago. Agora vá para 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 18, ainda sobre esse testemunho da transfiguração, essa manifestação da glória de Cristo. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 18. Uma clara afirmação da transfiguração, que foi o quê? Um vislumbre da glória de Cristo, uma revelação ainda maior da sua divindade, diante ali dos seus discípulos mais achegados. E o que é isso, meus irmãos, senão uma manifestação de glória, mesmo no estado de humilhação. Entenderam isso? Então, toda vez que você escutar algum teólogo reformado ler, algum pregador que toque no assunto do estado de humilhação de Cristo, é claro que se ele está sendo fiel ao que a palavra de Deus diz e aos nossos símbolos de fé, eles reverberam, ele está assim falando no seu sentido geral. Sim, o Senhor, ele desde a sua encarnação até a sepultura, ele esteve num estado de humilhação, mas esse estado de humilhação teve sim seus vislumbres de glória, de glória. Vamos para algumas características, e aqui, lembrando que a gente vai trabalhar assim cada sentença aqui da resposta do catecismo, e até essa pergunta com sua resposta é menor, então a gente pode até ir com mais calma aqui, mas antes de trabalhar cada uma delas, primeiro algumas características relacionadas a esse sofrimento visto na vida do Senhor Jesus Cristo. Porque, veja, a pergunta fala sobre isso, a humilhação de Cristo em sua vida, como é que ela se deu? Ela aconteceu. Primeira característica, e eu quero que você
também se atente para isso. Cristo, ele sofreu a vida toda. Cristo sofreu a vida toda. E por que dizer isso? Ora, porque normalmente os crentes costumam pensar no sofrimento de Cristo somente durante a sua paixão. Não é assim? Normalmente quando a gente fala do sofrimento do Redentor, a gente só lembra da última semana de vida dele nessa terra. Normalmente nosso pensamento ele vai logo para esse período. Só que o testemunho bíblico nos mostra que o sofrimento do Senhor, ele se dá desde a sua concepção, seu nascimento. Porque toda o seu estado de humilhação foi de sofrimento. As condições que ele nasceu, o ambiente em que ele viveu, tudo, do começo ao fim, foi sofrimento. Isso não significa dizer que ele não teve momentos de alegria na sua vida, não é isso. Não é que ele sofreu o tempo todo sem nenhum tipo de momentos para poder respirar e ter uma alegria, não é isso. Mas que o conjunto da obra, quando você olha para a vida toda dele, é uma vida sofrida. É uma vida de sofrimento. Não é à toa que é assim que ele é descrito lá em Isaías capítulo 53, profetizado pelo profeta Isaías, o servo sofredor. E não é um servo sofredor apenas um período próximo à sua morte, mas com toda a sua vida. Segunda característica sobre esse sofrimento na vida de Cristo, ele sofreu no corpo e na alma. E aqui, claro, é uma afirmação teológica da sua humanidade, da sua plena natureza humana. Ele é homem, Deus encarnado, homem perfeitamente. Ele é plenamente homem. Ele tem um corpo e alma. E ele sofre tanto fisicamente, no seu corpo, na sua carne, e não apenas quando está próximo de morrer. Claro que há sofrimentos físicos durante a sua vida, bem como também na sua alma. Angústia, tristeza, dentre outras coisas que envolvem o sofrimento na alma. Outra característica, e aqui já vamos começar a ver um pouco melhor as sentenças do catecismo. Seu sofrimento resultou de várias causas, algumas delas. Como o Senhor do universo, mesmo sendo Ele o Senhor de todo o universo, se fez servo. Para pensar um pouquinho sobre isso. É porque, claro que isso, em certo sentido, é inalcançável para nós. Nós não estamos na mesma posição que o Senhor. Mas tente, dentro das suas condições, pensar sobre isso. Alguém que não tinha a menor necessidade de passar pelo que ele passou, não tinha a menor obrigação de enfrentar o que ele enfrentou, sendo o Senhor de tudo, o Criador de todas as coisas e sustentador delas, ele se coloca numa posição de servo, de servir, sendo que nós temos que servi-lo, toda a criação tem que servi-lo. Isso é sofrimento, meus irmãos. Isso é uma posição inversa de quem ele é. Segundo, sendo ele puro e santo, teve que conviver com pecadores, e num contexto completamente tomado de pecaminosidade. Isso também é sofrimento, porque todo mundo que ele lidava era pecador. Mais uma vez, pense um pouquinho sobre isso. Se nós nos angustiamos muitas vezes em termos que lidar com outros pecadores, pecador dentro de casa, pecador na igreja, pecador no trabalho, é difícil lidar com pecador, não é verdade? Dentro de nós, lidar com nós mesmos, consigo mesmos, é difícil. Agora imagine quem é santo, puro, perfeito, ter que lidar com o pecador. 33 anos de vida, tendo que ouvir coisas pecaminosas. A nossa alma se angustia, nós que estamos em Cristo, quando estamos num ambiente pecaminoso. Não é assim com você? Quando você tem que lidar com seus vizinhos, seus familiares, seus colegas de trabalho, que tem ali uma situação difícil, onde uma conversa, um comentário. Nós que somos crentes, pecadores, mas que estamos em Cristo, nós nos angustiamos. É difícil lidar com um contexto pecaminoso. Agora imagine o Senhor lidando com isso. Sofrimento. Outra
característica desse sofrimento que foi durante toda a sua vida, no corpo e na alma, e que trouxe, que resultou de várias causas, né? O Senhor, e eu já preguei isso daqui, eu não lembro qual foi o sermão, mas foi recente, foi um sermão em João que eu falei sobre isso, a questão de que o Senhor Jesus Cristo, ele tinha consciência do final da sua vida, do que aconteceria, sua morte, do que ele teria que enfrentar desde sempre. Ele não passou a saber o plano no final. Ele sempre soube o que aconteceria com ele. Agora imagine, você, desde a mais tenra idade, saber como vai ser a sua morte, saber de tudo isso e ter que caminhar para isso. Antecipadamente, você saber do que vai acontecer e você continuar caminhando em rumo a esse destino, a esse final, que não sabemos que não foi o final, né? Na verdade foi o final para o diabo, foi o final para o pecado, foi o final para a nossa condenação. Graças a Deus por isso. Mas imagine, a vida toda sabendo que teria que passar por aquele sofrimento. Saber disso também é lidar com o sofrimento, já muito antes de enfrentá-lo. Tendo isso em mente, irmãos, vejamos. A primeira proposição do catecismo aqui, em sua resposta ao estado de humilhação de Cristo visto na sua vida, é com relação a ele ter se sujeitado à lei. Ele se sujeitou à lei. Abra sua Bíblia e leia, por favor, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4, 4. Texto já citado também aqui na última doutrina, com relação ao nascimento do Senhor, mas que também tem conexão com isso, com ele estar debaixo da lei, ou ele ter estado debaixo da lei, melhor dizendo. Gálatas 4, 4. Nascido sob a lei. E por que isso foi um sofrimento para o Senhor? Ora, eu acabei de falar que ele, como Senhor do universo, ele se fez servo, não tinha nenhuma obrigação de fazer isso, e assim ele se fez. Da mesma maneira, ou ligado a isso, você tem o Senhor de quem a lei procede, a lei é uma expressão de quem ele é, ele se submetendo à lei, se colocando sob a lei. É humilhação, é sofrimento. Nesse caso aqui, compõe o seu sofrimento. E claro, meus irmãos, ele não teve que submeter à lei, ou melhor, deixa eu explicar isso melhor. Toda essa submissão à lei foi voluntária, sim, e foi também vicária. Isto é, em nosso lugar. Em nosso lugar, porque quem tinha que cumprir a lei era você e eu. Quem tinha a obrigação de cumprir a lei, que está debaixo da lei de Deus, naturalmente está debaixo da lei de Deus, é você e eu. E aqui é mais um argumento, tem muitos, né? Mas é mais um argumento para nós refutarmos aquela ideia de que Adão não recebeu a lei de Deus no Éden. Tem alguns hereges que ensinam isso, eles dizem isso, que não, a lei ela foi dada apenas lá no Monte Sinai através de Moisés. Tá, então como é que a gente encaixa isso daqui? Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, ele, para alcançar a redenção para nós, teve que submeter à lei, e a lei de Deus, e a lei que ele submeteu tem que ser a mesma lei que Adão quebrou. A mesma lei. Ou a lei que Adão quebrou, que ele não cumpriu, que ele estava debaixo dela, mas não foi fiel a ela, não a cumpriu perfeitamente, teve que vir outro em seu lugar que a cumprisse perfeitamente. Em outras palavras, não pode ser uma lei diferente. Não pode. O que Adão recebeu no Éden é a mesma lei que Cristo teve que cumprir. Senão o paralelo não encaixa, ele não existe, meus irmãos, entre o primeiro e o segundo Adão. Claro que esse é apenas um dos paralelos, é uma das correlações que temos entre os dois, mas é uma importantíssima. Deus entrega a sua lei ao homem quando ele cria,
coloca no seu coração, diz a esse homem o que ele deveria fazer, e este homem, quando transgride o mandamento, quebra assim a lei, peca contra Deus, porque isto é o pecado, como sabemos. O pecado é a transgressão da lei de Deus ou a não conformidade à sua lei. E uma vez que isso acontece, um representante tem que agora fazer no lugar do homem, porque toda a raça humana cai juntamente com Adão. Toda a raça humana está na mesma condição de Adão, seus filhos estão na mesma condição de Adão e Eva. Qual condição? Pecadores, mortos dos pecados, sem condição de obedecer agora a lei, perfeitamente. E aí tem que vir o Redentor, que seja Deus e homem ao mesmo tempo. Como vocês têm já aprendido aqui, já aprenderam inclusive sobre isso nas doutrinas ministradas pelo pastor Denô. Pois bem, veja a necessidade de ser a mesma lei e de se colocar debaixo dela para cumpri-la, como diz o catecismo, a qual perfeitamente cumpriu. Perfeitamente cumpriu. Não houve uma desobediência a qualquer um dos mandamentos, e você pode pensar em qualquer um deles. Seja, e aqui pensa nosso entendimento reformado da visão tripartida da lei, moral, cerimonial e civil. A lei, no seu sentido pleno, completo, foi cumprida por Cristo. Nenhuma vírgula sequer, nada, ele descumpriu, nada. Por isso, quando você lê os evangelhos e você percebe as acusações dos fariseus, dos saduceus, são acusações falsas. O que Cristo está quebrando com frequência são as tradições dos homens, as falsas interpretações deles, seus legalismos, e assim por diante. Não é a lei. Ele não está quebrando a lei em momento algum. Ele está quebrando, e digo isso muitas vezes, ou combatendo a falsa interpretação deles. E há aqui uma grande diferença, meus irmãos. Uma enorme diferença. Como a nossa própria confissão de fé vai falar acerca de que não pode existir por parte de homem algum, por mais autoridade que ele tenha no meio eclesiástico, o ato de impor sobre a consciência dos homens a obediência a mandamentos de homens. Isso vai contra a liberdade de consciência. E é o que os fariseus e outros líderes religiosos fizeram muitas vezes. E impor a consciência do povo, a tentativa de impor ali a obediência aos seus próprios mandamentos, ou às suas próprias interpretações dos mandamentos de Deus. Quando o texto de Mateus, veja lá, Mateus capítulo 5, que compõe aqui o relato do Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, versículo número 17, veja, ele fala de maneira explícita, o Senhor está dizendo aqui, Mateus 5,17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, ou seja, eu não vim para quebrar os mandamentos, não vim para revogar, eu não vim fazer isso, vim para cumprir. Mais claro do que isso, o próprio Senhor falando. E aí tem gente que ainda consegue enxergar dentro do Sermão do Monte, começando aqui a partir do versículo 21, no 27, o 21 vai falar em diante, vai falar do sexto mandamento, o 27 em diante fala do sétimo mandamento, o 33 até o 37 fala, especialmente aqui do nono mandamento, também do terceiro mandamento, e assim vai. Como se o Senhor estivesse fazendo uma releitura da lei. Ele está iniciando, antes de ele falar sobre os mandamentos, pegar algum deles, explicá-los e aplicá-los ali, ele está já deixando claro, olha o preâmbulo dele, eu não vim quebrar, eu não vim revogar, eu vim cumprir. A partir disso você entende o que ele está dizendo, o restante. Então toda vez que ele está tratando de algum mandamento ali, o sexto, o sétimo, o terceiro, o nono, ele está dando a interpretação correta do mandamento, dos mandamentos. É isso que ele está fazendo, ele está refutando a falsa interpretação e dando a correta, porque aquele que é o cumpridor da lei, aquele que cumpriu a lei, aqui no seu estado de humilhação, sob lei ele nasceu e a cumpriu perfeitamente, ele também é o legislador. Foi ele quem deu a lei. A lei pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não há choque, não há embate. A gente sabe que devido à entrada do pecado no mundo, pais e filhos têm conflitos.
Lamentavelmente, não era assim desde o princípio, não seria assim se o pecado não tivesse entrado no mundo. Mas desde a entrada do pecado no mundo, nós sabemos que pais e filhos têm conflitos. Só que isso não existe na Santíssima Trindade. Isso é blasfêmia, esse tipo de pensamento. Há uma perfeita harmonia entre o Pai e o Filho, e também o Espírito Santo. Cuidado com esses pensamentos, com essas ideias que colocam a Santíssima Trindade, de alguma maneira, em divergência. E tem gente que fala de maneira mais explícita isto, outros de maneira mais implícita, mas a gente escuta esses pensamentos com frequência. Alguns falam em nossos dias, irmãos, isso não é algo apenas de séculos passados. Em nossos dias a gente ainda tem como ouvir na internet homens afirmando que o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro. Uma heresia já antiga, nos primeiros séculos da história da igreja, ali já refutada pelos antigos concílios, pelos antigos teólogos, mostrando que é o mesmo Deus em ambos os testamentos. Você colocar Cristo contra o Pai, o Filho contra o Pai, ou o Pai contra o Filho. A lei é dele, e mesmo sendo dele, ele se colocou sob ela, em seu estado de humilhação, para cumpri-la perfeitamente em nosso lugar. E se ele não faz isso, não haveria a menor esperança para nós. E aqui eu quero apontar uma outra coisa em cima disso, dessa proposição de avançarmos. Há quem defenda, e não é de hoje essa teologia, mas ela tem ganhado muita força no século XX para o século XXI, ganhou mais força ainda com alguns teólogos defendendo, modernos, contemporâneos, que diz o seguinte, que eles apenas afirmam, eles apenas defendem a justificação ocorrendo por causa da morte de Cristo. Então, nós somos justificados, a ideia seria essa, a nossa justificação ocorre por causa da morte de Cristo. Cristo morre por causa dos nossos pecados, nós somos purificados, santificados, nós somos justificados por causa da sua morte. E eles anulam a necessidade da obediência de Cristo em sua vida, afirmando isso. Mas veja, se não fosse necessário o Senhor viver uma vida de obediência em nosso lugar, por que então o Senhor não fez da seguinte maneira? Enviou Jesus apenas no momento de chegar na cruz e morrer. Porque ele não veio e em seguida já morreu, sem nem muito tempo passar, já foi para a morte. Porque ele teve que passar por todo esse processo, porque ele teve que enfrentar tudo isso, chegar a uma idade de maturidade, uma idade adulta, e sendo que em cada ato, do nascimento até a morte, houve inúmeros cumprimentos de requisitos da lei. Por quê? Por que fazer assim? Ora, porque o Senhor tinha que fazer isso, porque nós somos salvos pela sua vida e pela sua morte. É pela sua obediência, tanto ativa, que se dá por meio da sua vida, como também passiva, que se dá por meio da sua morte. E aí vem um argumento que ele é importantíssimo para isso. Quando o Senhor morre em nosso lugar, os nossos pecados são expiados, são cobertos, somos perdoados. A dívida ela é cancelada. Cancelada. Toda a dívida que você tinha diante de Deus, ela foi cancelada na morte de Cristo no Calvário. Mas o que é que te dá o crédito? Porque se ele tivesse apenas morrido por você, sem uma vida de obediência perfeita a Deus, a lei de Deus, o máximo que conseguiria fazer era cancelar a dívida. Só que ele não apenas cancela a dívida, ele deixa crédito infinito, porque a sua obra tem valor infinito. A obediência ativa à lei com a sua vida garante esse crédito. Em outras palavras, porque eu obedeci, o Senhor diz,
porque eu cumpri a lei perfeitamente, porque não houve nenhum erro de minha parte, nenhuma falha. Tudo que era para você fazer, eu fiz, desde o nascimento até a morte. Eu fiz, desde a concepção até a morte, até a sepultura. Eu fiz tudo perfeitamente. Essa justiça te cobre. Te cobre. A ponto de que nós podemos falar isso de maneira tranquila, que quando Deus olha para aqueles que estão em Cristo, Ele vê a justiça de Cristo cobrindo as suas vidas, por causa de sua vida e de sua morte. Então a obediência do Senhor à lei de Deus, meus irmãos, uma obediência perfeita, ela é pré-requisito para a nossa salvação. Pré-requisito para a nossa salvação. Ele tinha que viver essa vida todinha para nos salvar. A importância de nós pensarmos na obra do Redentor não apenas lembrando da sua morte e da sua ressurreição, que é o que é mais lembrado por nós, e tem que ser lembrado mesmo, é claro, mas também lembrar de sua vida. Toda a sua vida de sofrimento como o fundamento também de nossa salvação. Bem, veja, o catecismo continua, né? A qual perfeitamente cumpriu, e lutando contra as indignidades do mundo. Vá para Isaías capítulo 53, versículos 2 e 3. Versículos 2 e 3, Isaías 53. Pode ler, Canota. Pode ler. Porque foi subindo como um renovo perante ele, o corpo carente de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhando, mas nenhuma beleza havia que lhes agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. E agora vá para Hebreus 12, versículos 2 e 3. Hebreus 12, versículos 2 e 3. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Essa sentença do catecismo, fundamentada especialmente nesses dois textos, e esse aí mostra isso ainda mais explícita, resumem o que eu já abordei quanto ao Senhor. Também teve que enfrentar sofrimento em conviver com este mundo de pecado. E isso envolve tanto a pecaminosidade de indivíduos, de pessoas individualmente falando, convivendo com essas pessoas, habitando no seu meio, e as consequências que isso traz. Então, o mundo como todo, o sistema orquestrado, liderado pelo diabo, em oposição a Cristo o tempo todo. Mais uma vez, faço um paralelo. Se você, como cristão, tem que enfrentar a oposição do mundo, e é algo terrível de fazer isso, é algo difícil de lidar, imagine aquele que é santo. De ter que estar em constante embate, constante luta contra esse sistema maligno. Em seguida vem a sentença sobre Satanás. Abra sua Bíblia em Mateus 4, versículo 1. Mateus 4, versículo 1. As tentações de Satanás. Outra coisa que ele precisa enfrentar em sua vida. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Uma breve explicação sobre esse texto, irmãos, é que a tentação ela ocorre por meio do diabo. Mas veja como é claro aqui em afirmar, o evangelista, que quem conduz o Senhor Jesus Cristo para sofrer a tentação é o próprio Espírito. Ele quem faz isso. Ele quem faz isso. Deus não tenta ninguém. Mas, em sua soberania, no controle que Ele tem sobre todas as coisas, inclusive sobre o diabo, Ele usa assim também do inimigo de nossas almas para nos provar.
Foi o que aconteceu aqui nesse relato de Mateus capítulo 4. Mas algo que talvez você ainda não tenha se atentado com relação à tentação do Senhor, a gente lê aqui o texto de Mateus capítulo 4, também lemos Lucas, né, capítulo 4, que também narra a tentação que o Senhor sofreu, mas muitas vezes não se atenta para quantas vezes isso aconteceu. Veja, Lucas 4, versículo 13: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Você não pode ler os relatos de Mateus 4 e Lucas 4 como se fossem casos isolados. O que significa isso? Que as tentações que o Senhor sofreu, teve que passar ali, esses embates com Satanás, ocorreu durante toda a sua vida. Foi uma luta frequente. Mais uma vez, passo paralelo. Quantas vezes você precisa lidar com o diabo na sua vida? As tentações que ele coloca no seu caminho. Quantas? São muitas? Agora imagine o Senhor. Imagine o Senhor ter que lidar com isso. Frequentemente. Ele sempre estava ali tentando fazer com que ele caísse. Louvado seja Deus que isso não aconteceu. Ele permaneceu firme e venceu sobre o diabo. O catecismo termina dizendo assim: e as enfermidades da carne, quer as comuns à natureza do homem, quer as procedentes dessa baixa condição. Hebreus capítulo 2, versículos 17 e 18. Hebreus 2, versículos 17 e 18. Quem encontrar pode ler. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que não são tentados. Exatamente. O Senhor, ele teve que passar por tudo isso para estar apto a ser o nosso representante, o nosso sumo sacerdote, na condição de Deus homem. Enfrentar todas as tentações que qualquer homem precisa enfrentar. Ele precisou passar por elas. As dificuldades, os sofrimentos. E ainda mais nessa, como diz o catecismo também, quer as procedentes dessa baixa condição. E todo o ambiente que ele cresceu e viveu como um homem pobre também, com muitas dificuldades próprias dessa vida difícil. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo o seguinte, que os sofrimentos do Senhor durante toda a sua vida, eles foram únicos. E aí você pode se perguntar, mas Alex, como é que você fala isso? Você acabou de dizer que o Senhor teve que enfrentar sofrimentos, o catecismo fala sobre isso, comuns à natureza do homem. Então são sofrimentos que eu enfrento como ser humano. Sim, é verdade. E até procedentes dessa baixa condição, que também nós temos que enfrentar de acordo com cada uma das nossas condições. Então, como é que você fala que os sofrimentos do Senhor, eles foram únicos? Claro que estou falando aqui num outro sentido. Há um sentido em que eles foram únicos. Porque ninguém sofreu como ele. Se todo sofrimento que você enfrenta, o Senhor enfrentou, qualquer coisa que você colocar diante de Deus em oração, Senhor, eu estou passando por isso, eu tenho tido essa privação, eu estou sofrendo com essa área da minha vida, tem sido essa a questão que eu estou com dificuldade. Qualquer uma que você apresente diante de Deus, Cristo como teu sumo sacerdote, teu mediador, Ele intercederá por ti com conhecimento de causa experimental. Nesse sentido, ele sabe o que você passa, ele sabe o que nós passamos, ele pode falar, existe igualdade nesse sentido. Num certo sentido, é único o sofrimento que ele enfrentou, porque, lembrando, ele sofreu tudo isso como Deus, homem, sendo perfeito, não merecendo passar por nada disso, não sendo digno no sentido de que ele merecia, que ele estava debaixo de pecado porque ele era pecador. Não, ele voluntariamente se colocou debaixo de sofrimento. Você e eu merecemos. Seja qual for o sofrimento que você imagine. Tá, mas eu não fiz nada como Jó, eu não cometi um pecado específico para poder enfrentar isso. É verdade.
Existem coisas que você não fez e por causa disso você enfrentou uma consequência do pecado. Há situações assim. Mas em última instância, nós sofremos porque somos pecadores. Herdamos isso de nossos pais, Adão e Eva. Então nós, nesse sentido, merecemos o que nós enfrentamos. Seja porque cometemos algo específico que trouxe aquele mal sobre nós, ou seja pela nossa simples condição e natureza pecaminosa. Nós merecemos. Cristo não mereceu. Em nenhuma situação. Nada. Nem porque ele cometeu algo específico que trouxe o mal sobre ele que ele merecia sofrer, nem por uma condição de natureza pecaminosa caída. Também não. Todo o sofrimento sobre ele foi, nesse sentido, injusto. Ele não merecia sofrer. Ele não merecia encarar a morte, como veremos na próxima doutrina. Ele não merecia nenhum desses sofrimentos em sua vida. Ele não merecia. Então, nesse sentido, o sofrimento do nosso Senhor e Salvador foi único. E aí eu concluo com isso, meus irmãos. Veja o quão vil nós agimos, todos nós, quando em algum momento de nossas vidas queremos colocar o sofrimento que passamos num pedestal. Não estou dizendo para você não cuidar do sofrimento, dizer que quando alguém sofre, até olhar para um irmão que está sofrendo, desprezar isso. Não é isso que estou falando para você fazer, não faça isso. Estou falando daquilo que é chamado de autocomiseração. Já vou falar sobre isso? Autocomiseração. São pessoas que frequentemente elas estão dizendo assim, ainda que não digam com essas palavras, dizem com suas atitudes, com seus gestos, com seus comportamentos: tenham pena de mim. Tenham pena de mim. Eu sou tão coitadinho. Eu sofro tanto. Veja a minha vida, veja a minha condição. Olha onde eu nasci, olha onde eu cresci. Veja o meu marido, veja a minha esposa. Olhe para os meus filhos, olhe para a igreja que eu tenho. Olha para a minha vida. Olha o meu sofrimento. Isso é autocomiseração. E é pecado. O que é o seu sofrimento e o meu sofrimento diante do sofrimento de Cristo? E não estou falando aqui nesse momento da sua morte. Estou falando da sua vida. É o nosso ponto principal aqui. O que é o seu sofrimento durante toda a sua vida? Você tem quantos anos? 30, 40, 50 anos, 60 anos de idade? 80 anos de idade? O que é esse tempo de que você viveu de sofrimento, de luta verdadeira? Eu não estou negando o que você enfrentou ou o que você enfrenta. Estou dizendo, o que é isso comparado aos 33 anos de um homem santo, Deus eterno encarnado, sofrendo em seu lugar? O que é? O que é o seu sofrimento perto dele? Mas não, a gente não termina assim. Apenas lembrando e conscientizando para que você pense nisso e medite, mas para que você descanse nisso. Porque se aquele que sofreu muito mais do que você e eu, infinitamente mais, e não era digno, não era merecedor disso, ele passou por tudo isso, mas ele passou em seu lugar, para que o sofrimento que você tem, você possa olhar para ele, ainda que você sinta a dor, você poder confiar e descansar nele e dizer: esse sofrimento aqui também já foi vencido em Cristo Jesus. Eu posso descansar nele. Eu posso descansar nele e eu devo descansar nele. Porque seja o que eu enfrentar, até mesmo a morte, eu tenho certeza de vitória sobre isso, porque ele já me garantiu, por causa do seu sofrimento. Que Deus abençoe o seu povo nessa noite com essa verdade de que a vida de Cristo foi uma vida de sofrimento, de humilhação, mas que foi por causa dessa humilhação em sua vida, também por isso, que nós somos salvos. Amém.